Pronto. Deixa eu ver aqui se está apresentando. Pronto, mais uma vez bom dia a todos vocês. Vamos dar continuidade então, pessoal, à nossa aula de equilíbrio químico, né? Nós estávamos vendo aí nas últimas aulas, né, o conceito de equilíbrio químico. Nós vamos recapitular nesse momento e finalizar aí o conceito, o efeito do catalisador sobre o deslocamento de equilíbrio, ok? E por fim a gente vai fazer algumas questões, né, que está faltando a gente fazer algumas questões aí de equilíbrio químico, né? O que seria, para começo de conversa, o equilíbrio químico? Alguém saberia aí me responder o que seria o equilíbrio químico? Equilíbrio químico nada mais é que uma reação que pode acontecer nos dois sentidos, né? Nós sabemos que as reações elas podem, nós temos dois conjuntos de substâncias, né? Nós temos as substâncias reagentes que vão se transformar em produtos da reação. Só aceitar aqui o pessoal que está chegando. Ok? Acontece que as substâncias, produtos, né? Os produtos, eles podem sofrer uma reação, que nós chamamos de reação reversa, né? E voltar a produzir as mesmas substâncias reagentes, certo? Então, nós temos aqui uma situação que nós chamamos de reação reversa, uma reação química, tá? Que ela vai se processar nos dois sentidos. Nós dizemos que as reagentes se transformam em produto, né? Nós dizemos aqui que os reagentes se transformam em produtos e os produtos se transformam em reagentes, tá? As duas reações acontecem, tá, pessoal, em velocidades, né? Os produtos se transformam em reagentes com uma velocidade, né, v', e os reagentes se transformam em produtos com uma velocidade v, ok? Acontece que quando a velocidade da reação no sentido direto, ou seja, reagente se transformando em produto, é igual à velocidade da reação no sentido inverso, ou seja, produto se transformando em reagente, certo? Quando as duas velocidades das reações direta e inversa são iguais, nós dizemos que nós temos o equilíbrio químico. Ok? Nessa situação aqui, nós teremos aí o equilíbrio químico, tá? Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, no sentido inverso, certo? Só que nós temos algumas situações aqui. O que acontece? As quantidades de reagente, ou a concentração de reagente, durante o equilíbrio químico, se mantém o quê? Constante, tá? E a mesma coisa acontece com as quantidades ou concentrações dos produtos. Também se mantém constante. Então, durante o equilíbrio químico, as concentrações ou as quantidades de reagentes e produto se mantêm constante. Outra coisa que é interessante falar para vocês é que os equilíbrios químicos só podem acontecer, tá? Só podem acontecer em sistemas fechados. Por exemplo, se você tiver uma reação química acontecendo em um recipiente aberto, certo? Essa reação química ela vai poder trocar o quê? Matéria, pode evaporar, por exemplo, né? Com o ambiente. Se ela perde matéria, ela nunca vai estabelecer a situação de equilíbrio. Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar uma tampa aqui, ó, vai fechar esse recipiente, esse sistema, certo? Por quê? Porque assim a água vai subir aqui, vai bater na parede do lado interno. Só voltar aqui. Vai bater aqui em cima e ela vai pingar, né? Voltar pingando. Então a água está confinada dentro desse recipiente, que pode assim finalmente estabelecer uma situação de equilíbrio químico, tá? Beleza. Aí nós vimos também nas últimas aulas a questão de como é que nós podemos calcular a constante, já que as concentrações de reagentes e de produtos são iguais. Nós poderemos aí tratar das constantes, tanto que de constantes de equilíbrio, né, que a gente chama de Kc, relacionada às concentrações molares, tá? Concentrações molares dos reagentes dos produtos. Nós dizemos que a Kc é igual à concentração dos produtos, né, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos dividido pelas concentrações dos reagentes
elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá bom? Isso em relacionado a concentrações molares. Ainda pode existir a constante Kp, certo? Que está relacionada à pressão parcial, certo, dos produtos, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela pressão parcial dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Nessa expressão aqui, só vai entrar as substâncias que estão no estado gasoso, tá? A gente vai fazer uma questão daqui a pouco relacionada a essa expressão aí, a gente pode compreender um pouco melhor. Outra coisa é que quando o equilíbrio é estabelecido, quando esse equilíbrio aqui, reagentes transformando em produto, deixa eu só apagar tudo aqui para poder facilitar. Quando esse equilíbrio aqui, ó, é estabelecido, reagentes transformando em produto, onde as velocidades no sentido direto é igual à velocidade no sentido inverso. Quando esse equilíbrio aqui, ele é atingido, tá? Situação de equilíbrio. Botar assim, equilíbrio é atingido. Nós podemos mexer nesse sistema aqui, certo? Nós podemos mexer com esse sistema para promover o que nós chamamos, perturbar esse sistema, para promover o que nós chamamos de deslocamento de equilíbrio, tá? Deslocamento de equilíbrio. Por exemplo, se você colocar mais produto aqui no meio reacional, você tem reagente se transformando em produto. Aí, se você colocar mais reagente, o que é que você vai fazer? Você vai fazer com que esses reagentes se desloquem para formar mais produto. Então, você deslocou o equilíbrio no sentido de formação de quem? No sentido de formação de produto. Tá? Você perturbou o sistema e ele vai formar mais produto, tá bom? Agora, se você coloca, né? Se você, deixa eu só, isso. Se você passa e coloca aqui dentro mais produto, né? Você vai aumentar a quantidade de produto. E você vai fazer o quê? Você vai deslocar o equilíbrio no sentido de formação de reagente. Nesse caso, né? Os reagentes estão sendo formados com mais velocidade, tá? Nós vimos isso aí na última aula. Agora, se você tem sistemas em estados em que nós temos uma reação onde as substâncias estão no estado gasoso, por exemplo, você tem a substância A gasosa mais a substância B gasosa, formando a substância C, que é gasosa, tá? Aqui você vai observar os coeficientes estequiométricos. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, os coeficientes estequiométricos, tá? Quando você olha para essa reação aqui, você percebe de cara que aqui nós temos 2 mols de gases, né? 2 mols de gases do lado dos reagentes, tá? E nós temos do lado dos produtos, né? Apenas 1 mol de gás, tá? Apenas 1 mol de gás. O que acontece? Se você apertar esse sistema, ou seja, você aumentar a pressão do sistema, se você aumentar a pressão do sistema, você vai... Onde é que nós temos mais gases? Do lado dos reagentes. Esses gases, né, eles vão se comprimir tanto, vão ficar tão apertadinhos um em relação aos outros, que eles vão se transformar naturalmente em produtos, tá? Por quê? Porque os produtos, quando ele se forma em produto, ele forma apenas um gás, certo? Então ele fica mais compacto, então ele cabe melhor no espaço, tá bom? Ele cabe melhor no espaço. Por exemplo, se você quer botar a sua roupa numa mala, certo? Botar uma roupa numa mala, aí você joga ela de qualquer jeito ali, né? Vai jogando as roupas de qualquer jeito na mala. O que acontece? Aquela mala, você vai caber apenas umas 15 peças de roupa, tá? Aí o que você vai fazer? Não, isso aqui tá errado. Então você vai pegar e vai dobrar aquelas peças de roupa para fazer o quê? Para que elas fiquem mais compactas, elas ocupem menos espaço. E aí você consegue colocar 20, 25 peças de roupa dentro da mesma mala, já que as peças de roupas, né, dobradinhas, vão ocupar menos espaço. Da mesma coisa acontece aqui. Os reagentes, como eles estão ocupando muito espaço, são 2 gases, eles preferem se transformar em produtos, que é apenas um gás, certo? Preferem se transformar em produtos, que é apenas um gás,
promovendo assim um deslocamento da reação no sentido dos produtos, tá? Então aqui nós temos deslocamento da reação no sentido dos produtos. Agora, se você, neste caso aqui, diminui a pressão, né? Se você diminui a pressão, é óbvio que você vai deslocar o equilíbrio no sentido inverso, onde tem mais gás. Então, se você aumentasse o recipiente, aí você pode deslocar o equilíbrio no sentido inverso, tá? É o mesmo raciocínio, só que no sentido contrário. E outro fator que pode alterar, né, o equilíbrio de uma reação, né, o equilíbrio da reação, é a temperatura, né? Basta você pensar o seguinte. Que a temperatura é diretamente proporcional, lá da termoquímica que a gente viu, né? É diretamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior, aliás, a pressão, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a pressão. E você pode fazer a mesma análise aqui, tá? Você pode fazer a mesma análise aqui que nós acabamos de fazer. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a pressão, então o deslocamento do equilíbrio vai ser no sentido do... Quando envolve gases, né, vai ser no sentido da formação, né, das substâncias que ocupam menos espaço, ou seja, menos gases. Outro fator que nós devemos observar bem em relação à temperatura é se a reação ela é, né, exotérmica ou endotérmica. Isso aqui é só uma revisão, viu, pessoal, das últimas aulas. Então nós vamos supor que nós temos a reagente se transformando em produto e na reação no sentido direto, ΔH da reação, ela é exotérmica. O que é que isso quer dizer? Que essa reação, para que ela se processe no sentido direto, ou seja, reagente se transformando em produto, tá? Ela precisa fazer o quê? Ela precisa perder energia. Certo? Isso no sentido direto. Aí que se você aquecer o sistema, você vai fornecer, obviamente, energia para esse sistema. Só que você vai prestar atenção no seguinte. Poxa, esse sistema ele quer perder no sentido direto, mas eu estou fornecendo, certo? No sentido direto, ele quer perder energia, mas só que automaticamente eu estou fornecendo. Então, automaticamente também, eu favoreço a reação no sentido inverso, tá? No sentido inverso. Então, aqui, ó, eu vou favorecer essa reação no sentido, né, no sentido invertido, ou seja, se essa reação aqui ela é exotérmica e eu aumento a temperatura, eu favoreço a formação de reagentes, tá? E se eu diminuir a temperatura, se você diminuir a temperatura, aí finalmente você vai estar favorecendo a reação no sentido direto. Em síntese, tá? Em síntese, botar aqui, em relação à temperatura, reagente se transformando em produto, no equilíbrio, e a reação é no sentido direto, né? A reação é exotérmica. Um aumento da temperatura vai favorecer a formação de produtos, tá? Se a reação for endotérmica, aliás, na mesma situação, ΔH negativo, né, diminuição de temperatura vai favorecer a reação, aliás, aqui é reagente, tá? Aqui vai favorecer a reação no sentido dos produtos. E a mesma coisa vale, né, para a reação endotérmica. Quando a reação endotérmica ela precisa ganhar temperatura, e se você aumenta a temperatura, vai favorecer a reação no sentido de formação dos produtos. Se a reação é endotérmica e você diminui a temperatura, você vai estar favorecendo a reação no sentido de formação dos reagentes, no sentido inverso, tá? Então, essa é a lógica por trás do efeito da temperatura sobre o deslocamento de equilíbrio, tá? E na última aula, né? Deixa eu só passar aqui o slide agora, finalmente. Nós ficamos de estudar, né, pessoal, o efeito do catalisador sobre... Ficamos de estudar aí o efeito do catalisador sobre o deslocamento de equilíbrio. Acontece que o catalisador, pessoal, ele não... Veja bem, o catalisador, ele não vai deslocar o equilíbrio. Nesse momento aí, pessoal, vou pedir para que vocês coloquem nome e turma
no chat, tá? Coloquem aí nome e turma no chat para contar a presença de vocês, tá bom? Comecem a colocar aí nome e turma no chat. Enquanto isso, vai continuando aqui a nossa aula, tá? O que acontece? O que é que o catalisador faz? Veja só, aqui nós temos um caminho reacional. Nós temos um perfil reacional aqui, né? O caminho da reação. O que é que acontece? Nós temos desse lado aqui as substâncias que são os reagentes e elas vão se transformar nos produtos. Lá da termoquímica, nós vimos que para que uma substância reagente se transforme nos produtos da reação, né, ela vai precisar aumentar a sua energia, né? Para quê? Para que a substância A colida com a substância B com uma determinada energia até que eles formem o que nós chamamos de complexo ativado, certo? Complexo ativado. A distância energética entre as substâncias reagentes até o complexo ativado é o que nós chamamos de energia de ativação, né? Então, os reagentes, né, adquirem energia para que colidam entre si e formem o que nós chamamos de complexo ativado. Só que essa energia que eles precisam absorver para formar o complexo ativado é a energia que nós chamamos de energia de ativação. É a energia mínima necessária para que uma reação química se processe, tá? Energia de ativação. Ok. E depois que a reação, né, ela atinge o complexo ativado, ela pode ter dois caminhos. Ou ela ela vai formar o reagente. Só que esses reagentes eles podem ter mais energia do que, vai formar os produtos, né? Perdão. Vai formar os produtos. Só que esses produtos eles podem ter mais energia do que os reagentes, ou eles podem ter, como nesse caso aqui, menos energia do que os reagentes. Então, neste caso aqui, você pode perceber que os produtos têm menos energia do que os reagentes. Isso significa o quê? Que durante esse processo houve perda de energia, tá? Os produtos têm menos energia do que os reagentes, então eles perderam energia nesse processo. Logo, essa reação aqui é uma reação exotérmica. O ΔH ele é negativo, tá? Reação exotérmica, ΔH negativo. Beleza. Mas o que eu quero falar para vocês aqui relacionado ao catalisador da reação? O que é que o catalisador da reação faz? Vocês se lembram? O que o catalisador da reação faz? Ele vai, uma substância que vai ser acrescentado aqui, né? Vou botar aqui o CAT, catalisador, que vai ser adicionado ao sistema reacional, certo? Vai ser adicionado ao sistema reacional e ele vai mudar o caminho da reação. Ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir, né? Ele vai diminuir a energia de ativação. Vai diminuir a energia de ativação, certo? Então, como ele diminui a energia de ativação, como ele vai diminuir, vou dar só uma aqui, ó. Como ele vai diminuir essa energia de ativação, ele vai favorecer, ele vai diminuir tanto a energia de ativação de formação dos reagentes em produtos, como também vai diminuir a energia de ativação dos produtos em relação aos reagentes. E na mesma quantidade, né? Se ele diminuir para um em 20%, ele vai diminuir para o outro também, na reação no sentido inverso, em 20%. Então, na prática, ele diminui tanto a velocidade da reação no sentido direto, como ele também diminui, na mesma magnitude, a velocidade da reação no sentido inverso. Logo, ambas as velocidades diminuem, mas elas ainda permanecem iguais. Como as velocidades elas permanecem iguais mesmo com a adição do catalisador, o sistema ainda permanece em equilíbrio. Esse é o raciocínio que nós temos que ter aqui, tá? Como as velocidades ambas elas vão aumentar durante quando você adiciona o catalisador, você diminui a energia de ativação, você aumenta a velocidade da reação no sentido direto e você aumenta a velocidade da reação no sentido inverso na mesma magnitude. Portanto, essas velocidades continuam iguais, portanto o equilíbrio químico ainda está ali favorecido, tá? Não há deslocamento de equilíbrio
quando você adiciona um catalisador no meio reacional. Tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Esse é o raciocínio. Em síntese, viu, pessoal? Para a questão de resolução de atividades, de problemas, tá? A única coisa que você precisa ter em mente é que, ao adicionar um catalisador no meio reacional, não há deslocamento de equilíbrio, tá? Não há deslocamento de equilíbrio. Vai colocar aqui algum... E agora, para finalizar nossa aula, nós vamos responder aqui algumas questões, tá? Vamos ver aqui o máximo de questões que nós podemos responder aqui. Então, coloquei aqui, acho que umas 5 questões, 5 ou 7 questões. Acho que é umas 6 questões, para falar a verdade. Então, vamos tentar responder algumas questões aqui rapidinho para a gente poder encerrar nossa aula, tá? Prestem atenção nessas resoluções de atividade. Fala o seguinte, a primeira questão. Uma reação química, né? Uma reação química atinge o equilíbrio quando? Quando é, pessoal, que nós temos que uma reação vai atingir, a reação reversível vai atingir o equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, né? Então, ali, as velocidades da reação direta são iguais, inversas são iguais. Letra B, tá bom? Então, uma reação química atinge o equilíbrio químico quando a velocidade das reações direta e inversas são iguais. Aí ele fala aqui na letra A, ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso? Não, né? Isso aqui é uma reação reversível, tá? Só quando as velocidades das reações direta e inversas são iguais. Então, letra A está errada. Letra C, os reagentes são totalmente consumidos? Não. Se os reagentes são totalmente consumidos, você tem uma reação que não é reversível, tá? Uma reação não reversível. Reagente se consome completamente, formando o produto, e depois ele vai simplesmente desaparecer, certo? Por quê? Porque o produto ele não tem a capacidade de formar de volta, né, os reagentes. Então a reação também nem é reversível nesse caso. Vamos lá. A temperatura do sistema é igual à do ambiente? Nada a ver, certo? Você pode ter um sistema aqui fechado, com uma temperatura de 35 graus Celsius, né, e está em equilíbrio, e o sistema inverso aqui, lá do lado de fora do sistema, né, a temperatura do ambiente está ali, né, em torno de 20 graus, tranquilamente, certo? Desde que essa temperatura se mantenha constante, tá? Se mantenha constante para que não haja aí o deslocamento de equilíbrio, tá? Então, também a letra D está errada. E letra E, a razão entre as concentrações dos reagentes e dos produtos é unitária. Não, também não precisa ser unitária, né? Ele está falando que quando a razão entre as concentrações dos reagentes e dos produtos, quando você divide um pelo outro, vai ser igual a 1, né? Isso significa que as concentrações dos reagentes é igual à concentração do produto. E não necessariamente isso deve acontecer, né? Às vezes é estabelecido equilíbrio químico, onde a concentração dos reagentes é maior do que a concentração de produtos, ou o inverso, né? Tá? Então não é necessário que as concentrações dos reagentes e dos produtos sejam iguais para que seja estabelecido o equilíbrio químico. Então, letra B é a resposta correta. Segunda questão fala o seguinte: nas condições ambientes, exemplo de sistema em estado de equilíbrio químico, né? Uma xícara de café bem quente. Letra B, garrafa de água mineral gasosa fechada, certo? Chama uniforme do bico de Bunsen. Para quem não sabe, você pode colocar aqui, ó, uma chama uniforme de uma vela, tá? Para quem não sabe o que é bico de Bunsen, tá? Chega uma vela, ou poderia ser uma chama bem uniforme da boca de fogão, tá? Também. Mas vou botar aqui uma vela, tá? Mesma coisa. Porção de água fervendo a temperatura constante. Tigela contendo feijão cozido. Pessoal, é o seguinte, eu falei para vocês o seguinte, que para estabelecer o equilíbrio químico, a velocidade da reação no sentido direto tem que ser igual à velocidade da reação no sentido inverso. E outra coisa que deve acontecer para que uma reação seja reversível, certo? E possa atingir o equilíbrio químico, porque toda reação reversível tende à situação de equilíbrio, certo? É que o sistema, né, deve estar fechado, certo? Então já tem uma tendência aqui, ó, a marcar a letra B, tá? Por quê? Porque todos os outros sistemas eles são abertos. Uma xícara de café bem quente, você pode ver aqui uma xícara de café bem quente,
está aqui dentro do café, e o café pode evaporar dessa xícara. Uma tigela contendo feijão, a mesma coisa, a água ali pode evaporar. Porção de água fervendo em temperatura constante, mesma coisa. Está perdendo ali, não está dizendo se a panela está fechada. A chama de uma vela também está acontecendo ali, né, num ambiente, né, aberto, onde pode trocar a matéria. Uma xícara de café bem quente. Então, a garrafa de água mineral, o sistema está o quê? Fechado. Então, é a única possibilidade que ele nos apresenta aqui para que aconteça a situação de equilíbrio químico, certo? Então, garrafa de água, letra B, também resposta da segunda questão, tá? Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, é só falar aí, tá? Tentem falar aí. Abra o microfone e fale. Professor, não entendi então. Aí a gente interage aqui, tá? Terceira questão. Em relação a uma reação em equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta. Olha só. Pegadinhas aí, né, pessoal? Às vezes você não lê direito. Que é a questão correta. Aí você lê a letra A. A letra A está correta. Já vai marcando logo a letra A que é correta, tá? E aí já vai para a próxima questão e comete esse erro aí, tá? Então, que ele quer a alternativa incorreta, tá? Fala o seguinte: não pode ocorrer troca em relação ao sistema em equilíbrio, tá? Não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. E aí? Não, né, pessoal? Então, a alternativa está correta. Não posso estabelecer equilíbrio químico de maneira nenhuma onde o sistema é aberto, né? Só posso estabelecer equilíbrio químico em sistemas fechados. Então, a letra A está correta. E aí, estamos procurando, na verdade, a alternativa errada, né? Ele quer a alternativa errada. Letra B. A energia não é introduzida ou removida no sistema. E aí, o que vocês acham? Letra C. Vamos lá, analisar a letra C. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma de matéria das quantidades de produtos da reação. E essa alternativa B aqui está bem... Letra C aqui está bem, né? Está bem erradinha ela, hein? Vamos lá. Por que essa alternativa C está errada, pessoal? A soma das quantidades dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades da matéria dos produtos da reação. Não, na verdade, essa alternativa C aqui está correta, né? Vamos lá. Por quê, professor? Porque aqui toda reação química, né? Toda reação química, ela deve obedecer às leis, né, pessoal? Leis ponderais. Não sei se vocês se lembram lá do primeiro ano. O que seria as leis ponderais? Lei de Lavoisier e lei de Proust, certo? A lei de Lavoisier fala justamente isso aqui. A soma das quantidades dos reagentes, né? Das quantidades dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria do produto, certo? Então tem uma reação química se processando, A mais B, formando C. Quando você soma, né? Você soma. Quando você soma a quantidade de matéria dos reagentes, né, deve ser igual à soma da matéria dos reagentes, deve ser igual à soma da matéria dos produtos. Tá? Alternativa D. As propriedades macroscópicas dos sistemas não variam com o tempo. As propriedades macroscópicas dos sistemas não devem variar com o tempo. Também está correta, tá? Porque vamos supor que tenhamos uma reação química que está mudando de cor, por exemplo. É uma propriedade macroscópica, uma propriedade que você pode enxergar, tá? Como a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos, né? Quando a concentração dos reagentes é igual à soma à quantidade dos produtos, aquela cor ela não vai alterar, porque durante o equilíbrio químico as concentrações desses produtos e reagentes eles se mantêm inalterados, né? Então, letra D também está correta. A rapidez é a mesma nos dois sentidos da reação, ou seja, a velocidade, né? Essa rapidez aqui pode ser substituída pela palavra a velocidade. É a mesma nos dois sentidos da reação. E as concentrações das espécies envolvidas permanecem inalteradas. Letra D também está correto, tá? A energia não é introduzida ou removida no sistema, tá? A energia não é removida ou inserida no sistema. Também está correto. Então, inevitavelmente eu vou ter que marcar a letra C como alternativa incorreta. Por quê, professor?
Temos aqui as leis ponderais, que elas valem para reações não reversíveis, ou seja, todo o reagente vai ser consumido, ele vai ficar zero e vai formar produtos, tá? Só que numa reação reversível, isso aqui vale a lei de Lavoisier, tá? A lei de Lavoisier vai valer em uma reação irreversível, porque depois você tem zero de reagente. Vamos supor que você colocou reagente, né, e produtos da reação. Você colocou 10 gramas de reagente, esses depois no início, né, e tem zero de produto. Depois que a reação química acaba, né, todo o reagente é consumido e você tem 0 gramas de reagente e você tem ali, né, 10 gramas de produto, ou seja, a soma da quantidade de produto, né, deve ser igual à soma da quantidade de reagente. Só que nesse caso aqui, nós temos uma reação que é reversível, né? O reagente se transforma em produto e o produto se transforma em reagente, até que eles atinjam o equilíbrio químico. E não necessariamente, no equilíbrio químico, as quantidades de reagentes de produto são iguais, tá bom? E não necessariamente as quantidades de reagentes de produto são iguais durante o equilíbrio químico. Portanto, a alternativa incorreta seria a letra C, tá? Acabei me confundindo aí durante essa resolução aí. Mas vamos lá, tocando para frente. Ele fala na quarta questão, a gente vai fazer só essa quarta questão aqui para poder encerrar nossa aula, tá, pessoal? Então aguardem aí. Só essa quarta questão a gente encerra. Ele fala o seguinte: a produção de amônia em escala industrial é realizada pelo sistema de Haber-Bosch, né, em que se controla a pressão e a temperatura, mantendo-se um sistema em equilíbrio formado entre eles, entre os gases. Beleza. Então nós temos aqui os gases nitrogênio, o gás hidrogênio e o gás amônia, tá? Beleza. Quem é o reagente? Essas duas substâncias aqui são os nossos reagentes. E quem é o produto da reação? O gás amônia, né? Vamos ver se essa equação química está balanceada. A equação química está balanceada, beleza. Esse processo fornece um rendimento de produtos, né, da reação de 30%, tá? O que é que significa? Significa que quando nós estabelecemos o equilíbrio químico, os reagentes, as velocidades das reações direta e inversa são iguais, né, se igualam. Nós temos, né, na reação, veja só, né, em quantidade, nós já temos apenas 30% de rendimento, certo? 30% de rendimento dessa reação aí, ok? O que é que isso vai significar? Mais é melhor condição, mais é a melhor condição de produção. Então, mesmo o rendimento da reação sendo baixo, esse ainda é o melhor que se pode obter, certo? Caminho reacional que se pode obter a amônia. Aí ele fala o seguinte: sobre esse equilíbrio podemos afirmar que, vamos lá, aí ele fala o seguinte: sobre esse equilíbrio químico podemos afirmar que a concentração de N2 é igual à concentração de H2. A resposta é não. Por quê, professor? Porque a concentração de H2 ela deve ser 3 vezes maior do que a concentração de N2. Como é que você sabe disso, professor? Aqui, ó, coeficiente estequiométrico, tá? Então a alternativa A está errada. Alternativa B, a concentração de NH3 é constante. Vamos lá, a concentração de NH3 ela é constante? Sim. As concentrações tanto de reagentes como de produtos durante uma reação química, ela deve ser constante, tá? Então a alternativa B deveria ser marcada. Vamos analisar aqui a letra C. Fala o seguinte, que a concentração de N2 deve ser igual à concentração de NH3. Não, nós também sabemos que a concentração de NH3 deve ser 2 vezes maior, né, pelo coeficiente estequiométrico, do que o N2, tá? E a letra D e a letra E falam o seguinte, que a reação, que a velocidade, né, no sentido direto, são diferentes, né? São diferentes da velocidade da reação no sentido direto. E isso é errado.
No equilíbrio químico, as velocidades no sentido direto e inverso devem ser iguais. Então, a alternativa correta realmente seria letra B, tá? Pessoal, todo mundo já colocou o nome e turma no chat aí? Então, quem já colocou nome e turma no chat aí já pode sair, tá? Quem já colocou nome e turma no chat já pode sair. Quem ainda não colocou, coloque antes de sair. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Coloquem nome e turma no chat aí e podem sair, tá?